Oi, pessoal, boa noite. Eu tô só chamando a Dani aqui, aí a gente já fala. Peraí. Boa noite. Dani, pede para participar. Aí. Estamos aqui, Dani. Aí. Tô aparecendo? Não? Ainda não. Agora sim. Tava do outro lado da câmera. Tá aparecendo. Agora todo mundo aparecendo? Ah, também vou colocar um filtro, Clay. É, Pronto. pronto. Pronto, tá bom aqui, esse aqui já. Bom, todo mundo aí, né? Então vamos lá. Estamos um pouquinho atrasados. Teríamos feito essa live no outro perfil, mas tivemos uns problemas técnicos aqui. Então vamos abrir a live dando as boas-vindas. Obrigada por todos que estão aqui conosco. A gente inicia hoje uma série de lives aí entre planejadores financeiros para a gente poder falar sobre as principais dúvidas, sobre os principais temas de planejamento financeiro. Então, essa é uma live da Super Rico que estamos fazendo aqui nesse perfil por conta de alguma situação técnica que a gente teve ali, não conseguiu fazer no outro perfil, porém, seguiremos com essas lives lá no perfil da Super Rico. Chamei a Dani aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre como simplificar a nossa vida financeira, de modo que a gente possa ter mais... Opa, é a Eva. Acho que eu vou ter que trancar ela aqui. Trancar ela aqui, porque ela ouve os outros cachorros, ela tá latindo. Tudo bem. Então, como simplificar a nossa vida financeira de modo que a gente tenha maior ganho, né, de tranquilidade com isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes, Dani, por favor, se apresente para a gente poder começar a introduzir o assunto. Tá certo. Depois, Cortou. tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Tá bom. Ok, eu coloquei o fone para ter menos barulho aqui. Tá bom. Então, eu sou a Daniela Aissum, sou planejadora financeira, associada da Super Rico. E tenho 22 anos, né, de experiência em instituições financeiras, trabalhei bastante em áreas de crédito, e é isso. E estou aqui para participar dessa live. Clay, para a gente falar um pouco de como simplificar as finanças pode ajudar as pessoas a começar a se organizar melhor e gostar mais desse assunto. E eu ia te perguntar se vai ficar salva depois lá no perfil da Super Rico. Vamos salvar a live. Tá bom. Eu só vou tirar a Eva daqui, senão vai ficar. Eu vou colocar ela aqui dentro. Peraí. Tá bom, tá bom. Então, enquanto a Dani tira a Eva ali, para não ficar esse som de fundo aí no na nossa live, eu vou começar a introduzir aqui o tema que a gente vai falar e a gente vai falar sobre isso, né? Como que a gente simplifica a vida financeira para que a gente possa alcançar maior tranquilidade e gerenciar isso de uma forma mais leve. Às vezes falar sobre finanças traz para a gente assim algo muito pesado. Poxa, tem muita coisa que eu preciso fazer, tem muitas coisas das quais eu preciso cuidar para ter uma vida financeira saudável ou para ter uma vida financeira organizada. E aqui a gente vai trazer um outro ponto de vista, onde a gente acredita que, na verdade, quanto mais a gente simplificar essas decisões e a organização da vida financeira, mais fácil ela fica de gerenciar. Então, a ideia é deixar esse processo mais fácil e não mais difícil. Porque mais difícil implica em não querer fazer, e aí a gente deixa a nossa vida financeira para depois, sendo que a gente precisa cuidar dela com carinho para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Então, eu vou começar com uma analogia aqui, né? Porque muito dessas dificuldades que a gente coloca na nossa vida
elas vêm em forma de dificuldade, mas na verdade é uma barreira que a gente coloca para não mudar novos hábitos, é algo inconsciente, não mudar hábitos. É algo inconsciente, não é algo que a gente para e pensa para fazer dessa maneira, mas acabamos fazendo, né? Imagina uma situação de mudança de hábito para aqueles que não têm o hábito de se exercitar, de ir para uma academia ou fazer algum tipo de esporte. Se a gente pensar numa mudança de hábito, o que comumente nós fazemos, né? Poxa, eu vou começar a academia, então eu compro um tênis novo, eu compro uma roupa de academia, eu vejo se o meu equipamento de som tá legal, porque eu vou precisar ouvir uma música na academia, eu faço todo aquele kit, né? Só que eu não vou para academia. Eu fiz tudo isso e eu não fui para academia. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente sofisticar algum processo, algum novo hábito, a gente precisa tornar o hábito um hábito. Então, talvez antes de ir para a academia lá e comprar todas essas coisas, né? Primeiro, torne ir para a academia um hábito. E depois, com o tempo, essa sofisticação vai vindo. Aí você vai entender que tipo de tênis você precisa, que tipo de roupa você precisa, porque, de repente, você se identifica com uma atividade ali que não esteja relacionada com aquela roupa que você comprou. De repente, você precisa de um outro tipo de vestimenta para fazer aquela atividade e outras coisas, né? Na vida financeira, a gente acaba começando com um viés mais ou menos nesse sentido também, e isso muito impulsionado pela fase em que a gente começa a vida adulta. Então, quando você começa a vida adulta, você precisa ter conta no banco, cartão de crédito, precisa ter uma reserva, então precisa de uma conta que te ofereça também investimentos, e aí as coisas começam a se sofisticar num nível em que você não tem ainda uma base financeira. Então, você ainda não definiu quais são os seus objetivos, qual será o seu padrão de vida, como você vai construir esse padrão de vida, o que você busca alcançar, e já está alimentando uma série de ferramentas para algo que você ainda não sabe o que é. Então, imagina, né, você, geralmente, quando você arruma lá o primeiro emprego, você já trabalhou em banco, né, Dani? Você pode até Sim. falar isso melhor pra gente. Você vai lá abrir a sua conta, você sai de lá com cartão de crédito, você sai de lá com limite, você sai de lá hoje com as contas digitais, né? Você já pode abrir uma conta digital e começar a fazer investimentos ainda que simplificados, mas ali naquela conta digital você já faz. E isso começa a te dar uma carga no sentido de, poxa, eu preciso alimentar tudo isso, eu preciso ter o que fazer com tudo isso. E aí partimos para uma vida financeira que ela é mais sofisticada em termos de ferramentas, mas não necessariamente com uma base sólida construída. E aí a gente, com isso, abre o leque para uma série de situações que deixam, não só a nossa vida financeira, falando em ganhar dinheiro, gastar dinheiro, investir dinheiro, mas também outras coisas que estão conectadas a ela. A forma como a gente consome, a forma como a gente constrói o nosso dia a dia. Como que a gente complica, Dani, essa vida financeira que deixa a gente tão desesperado assim, depois que ela já está muito sofisticada? É verdade, tudo isso que você falou, e eu gostei também do exemplo que você deu, que às vezes a gente, né, vai, enfim, quer começar a andar de bicicleta, já vai lá e compra a bicicleta e não sabe nem se vai gostar. E isso acontece também, por exemplo, na alimentação, né? Se você não evita alguns gatilhos, por isso que é bom o autoconhecimento, se você não evita alguns gatilhos que se conhecendo você consegue evitá-los, vai fazer com que você acompanhe melhor. Vou dar exemplo. Por exemplo, simplificar, eu acredito, né? Te deixa conhecer o que é mais importante. Então, assim, acho que as pessoas têm que ter uma noção de que simplificar, tornar simples, não é algo simplório, né? Não é ter uma vida com restrições, não é nada disso. É você tornar as coisas mais simples, às vezes é você eliminar os excessos, faz com que você se conheça melhor e faz com que você consiga visualizar ali o que você pode fazer. E isso serve para tudo, né? Serve para as finanças e para outras coisas também. Por exemplo, você mora num lugar menor, você vai morar num lugar maior, você tem mais espaço, aí você precisa de mais coisas.
E se você precisa de mais coisas, isso consome mais seu dinheiro, seu tempo, sua energia, e aí, assim, você precisa, às vezes, buscar mais conhecimento. Então, por isso que é bom começar por partes, né? Então, eu acho assim, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça de acompanhar, né? E uma das formas de melhorar isso é deixar as coisas mais funcionais. Se para você o papel e a caneta é funcional, continue dessa forma, porque com toda essa tecnologia que a gente tem, né, de aplicativos, de planilhas, de várias coisas, é legal, sim, usar, mas você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então, vai primeiro no que é mais simples para você. Então, se o papel e a caneta é mais simples para você, continue dessa forma. Se é a planilha, vai para a planilha. Porque nem eu adoro planilha. Mesmo tendo muitos aplicativos que eu uso para acompanhar as minhas finanças, eu acompanho pela planilha. E a dos clientes também, né? Eu vou usar o aplicativo, mas eu também gosto de olhar no Excel, né? Isso, para mim, me torna mais simples, tanto para olhar para mim como para os outros. Então, eu acho que isso é essencial também. É claro que precisa de como que eu posso dizer assim? Conforme você vai conhecendo mais, você vai conhecendo mais sobre as suas finanças, simplificando ali, você pode dar um passo a mais. É legal fazer cursos, ler livros, mas só isso também não vai trazer um conhecimento muito grande. Às vezes, assim, você vai precisar de alguém para te ajudar, né? Então, a gente está aqui também para isso, né? Claro que é legal, né? Mas com certeza é melhor você usar o seu tempo para você pegar mais conhecimento na área que você trabalha, ou para você se divertir, para você gastar seu dinheiro em coisas que você gosta. E se você não conseguir simplificar e precisar de ajuda, você pode contratar um profissional. É assim que eu vejo também. O que fica bastante visível para a gente, né, no dia a dia, trabalhando com as pessoas, é quando a gente olha para uma estrutura. Geralmente a gente encontra essa estrutura ali no fluxo de caixa, quando a gente começa o trabalho, falando de orçamento, né? Você olha para uma estrutura que, de repente, ela é muito maior em ferramentas do que ela é em complexidade, sim, de fato ali da vida da pessoa. Então, às vezes, existe ali um consumo que ele é um consumo não tão excessivo perante a situação, o contexto daquela pessoa, um consumo que está de acordo com as metas que a pessoa busca, então ela ainda tem condição de poupar. Só que a complexidade, ela é tão grande que ela acaba desviando o dinheiro no sentido de o que eu faço primeiro com o dinheiro, né? Qual que é a nossa maior dificuldade dentro do planejamento financeiro, dentro de cuidar das finanças pessoais e atingir objetivos enquanto seres humanos? Nossa maior dificuldade é olhar para o futuro. Então, a gente não consegue, de forma natural, isso precisa ser um novo processo que é criado. Nós não conseguimos, de forma natural, não temos essa habilidade de olhar para o futuro de forma projetada. Sim. Então, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre finanças pessoais e parasse para tentar fazer alguma coisa relacionada a isso, provavelmente no começo eu ia desistir. Porque eu não iria Sim. conseguir ter essa capacidade de olhar para o futuro, e aí a gente entra com ferramentas, né? E uma das ferramentas é o planejamento financeiro, quando você define objetivos de vida para olhar para o futuro. Entre eles, um dos mais importantes é a aposentadoria. Mas quando a gente começa a olhar para esse futuro, o problema está no presente, porque sim, eu quero guardar, agora que eu entendi como funciona, eu quero guardar dinheiro para minha aposentadoria. Só que eu tenho aqui uma estrutura que ela está muito complexa. Como que eu libero aqui dinheiro dessa estrutura complexa para guardar para o futuro? E é nesse ponto que a gente pode simplificar. Então, até mesmo numa reserva de emergência, o Lelo comentou aqui, sim, até mesmo numa reserva de emergência, porque
a gente pode até complicar a reserva de emergência. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Como simplificar para poder olhar para esse futuro e chegar nos objetivos? Com a correria do dia a dia, com muitas coisas para resolver, com a necessidade desse mundo que a gente vive hoje de tomar decisões rápidas, a gente vai deixando o nosso raciocínio crítico de lado por conta dessa velocidade. Então, você pega estruturas em que existem 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 cartões de crédito. Todos esses cartões de crédito têm anuidade. E eles não necessariamente estão gerando um benefício, porque a ideia de pagar a anuidade do cartão de crédito é você ter um benefício. Que seja um programa de recompensa, que seja um programa de milhagem, enfim, um benefício que precisa fazer sentido naquele valor que você está pagando. Então, se você tem ali uma série de cartões de créditos, você perde eficiência. Porque você tem várias anuidades e você está dividindo os seus gastos, enquanto você poderia estar concentrando tudo em apenas um cartão de crédito que tenha um programa de recompensas interessantes. A mesma coisa para contas em bancos, né? Às vezes tem 1, 2, 3 sem necessidade, porque em algum momento de necessidade a conta foi aberta, mas depois, quando ela deixou de ser necessária, não foi fechada, mas também não foi, ela não foi vista como uma coisa a se resolver. Então fica lá, puxa, todo mês eu tenho que pôr um dinheiro lá porque está cobrando a tarifa e não vou olhar. E isso vai deixando o seu custo, que não necessariamente são valores que vão te gerar um benefício, vai deixando o seu custo de vida mais alto. Que mais que a gente pode simplificar aqui, Dani, falando de contas, por exemplo? Débito automático é uma forma da gente simplificar também, porque a gente acaba esquecendo de pagar as contas, né? E aí, débito automático é uma forma de simplificar. O que mais a gente pode dar de exemplo? Bom, concentrar também as despesas. Eu acredito que assim, o ideal é você ter poucas contas, né? Até se possível uma conta, um cartão de crédito e uma conta de investimentos, né? Ele comentou aqui, até mesmo ter uma reserva de emergência. Eu entendo assim, que depois da organização financeira que você faz, aí você vai ter a reserva, né? Você vai montar a reserva, e a reserva também simplifica a sua vida, né? Porque você tem ali já uma reserva para contar, e depois disso talvez comece a complicar mais, porque você passa a ter investimentos e aí precisa de mais coisas. Mas concentrar os pagamentos numa data de recebimento apenas, né? Às vezes as pessoas, principalmente autônomos, né? Porque quem é CLT normalmente se concentra mais nas saídas, porque ele já tem a entrada que ele sabe, né, naquele valor, naquela data. Mas quem é autônomo, às vezes recebe vários valores em datas diferentes, e aí ele tem que se concentrar tanto nas entradas como nas saídas para se organizar. Então, o quanto mais simples for, melhor para ele. Então, concentra numa data apenas e vai acompanhando. E, se possível, tenha menos, né, contas, cartões, porque às vezes você fica numa questão de, eu quero ter aquele cartão porque eu tenho um benefício de pagar menos pedágio, né? Eu quero ter aquele outro cartão porque eu tenho mais benefício, só que fica tanta coisa para você controlar e às vezes tantas senhas, né? Você tem lá 40 senhas para colocar, porque tem conta em vários aplicativos no mesmo celular, é tanta coisa que realmente você fica com preguiça. E aí as coisas às vezes passam e você paga anuidade sem perceber, você paga tarifas a mais, e você fica com preguiça de realmente acompanhar. Então, eu acho que é isso, assim, você colocar as coisas em débito automático, diminuir o número de cartões, de conta que você tenha, a não ser que você realmente consiga acompanhar tudo isso, realmente, né, de colocar ali data para você olhar. Eu faço isso e ainda assim eu já me perdi. Às vezes você quer obter uma vantagem e acaba se perdendo. Eu acabei fazendo um cartão para obter uma vantagem de seguro de veículo, e como eu pagava todo ano em 4 vezes, e num ano eu tive que pagar em 5, eu me perdi, e eu acabei recebendo a anuidade do cartão.
Aí depois reclamei, né, e consegui, só que eu tive que dispor do meu tempo para fazer isso, e por eu controlar muito, eu consegui pegar essa informação. Talvez uma pessoa deixasse passar, alguém que não controla sempre. Então, se você simplifica, evita, né, esse tipo de coisa. Eu acho que uma coisa que simplifica bastante também é fazer lista, né? Eu acho que fazer lista, assim, você fazer lista de compra simplifica, né? Você fazer lista até de vencimento das coisas, né? Do pagamento, colocar anotações para você receber, acho que é uma coisa que simplifica também. Acho que é isso, Clay. Isso Concentrar que as você despesas em uma data. trouxe, isso que Pode você falar. trouxe sobre a organização, poxa, eu tinha uma organização, e aí eu estava habituada àquilo e eu me Sim, perdi quando eu mudei. O que é muito interessante aqui que você traz, né? Nós temos uma série de vieses comportamentais e o nosso cérebro sempre busca atalhos. Então, ele sempre sim. vai buscar uma maneira de economizar energia para realizar uma tarefa. Quando a gente usa alguém, eu não sei quem foi aqui, deixa eu ver, acho que foi o Alexandre. O Que Alexandre comentou? Beraldo comentou aqui que DDA, que é o. Ele não é o débito automático, eu esqueci agora a sigla. O DDA, ele quando você ativa o DDA lá na sua conta, ele identifica boletos que foram emitidos em seu CPF. Então, você Tá. consegue também se organizar ali no aplicativo, no site do banco, com os próximos boletos que você tem para pagar, porque você consegue ali, você nem precisa do boleto, né? Em alguns cliques ali, você já faz o pagamento. Então, se você já tem isso organizado, né? De forma que você só precise dar alguns cliques lá. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem uma série de estratégias para que em poucos cliques você gaste muito dinheiro e compre coisas que por hora são desnecessárias, a gente pode usar essa estratégia do outro lado, para você simplificar, se organizar e não perder data de pagamento e pagar juros, né, como a questão do débito automático e do DDA. Sim, A Adriana também falou aqui sobre o cartão de crédito poder ser bem utilizado na concentração de saídas, sem dúvida nenhuma, quando você sim, consegue usar o cartão de crédito de uma maneira inteligente, você consegue também ter ali um controle das suas despesas. E falando do cartão de crédito, uma forma que simplifica muito para quem recebe a sua remuneração uma vez por mês é concentrar o fechamento da fatura de forma que ele fique alinhado com o seu mês. Então, eu consigo fazer a minha fatura iniciar no dia 1, 2, no máximo 3 de cada mês e fechar no final do mês, porque eu consigo entender o meu consumo dentro do mês e eu consigo fazer com que o pagamento dessa fatura venha alinhado ao pagamento da minha remuneração. Isso simplifica muito as coisas, porque se você tem uma fatura que fecha na metade do mês, você recebe no início do mês, essa fatura vem para pagar no final do mês, e isso vira algo que não tem, uma coisa não tem muita relação com a outra. Então, o mês está ali na segunda semana, a sua fatura já está perto do limite estabelecido por você como máximo, sim, mas você já recebeu o seu salário e só vai pagar lá no final do mês, e aí você precisa guardar esse dinheiro. Causa uma complicação sim. que ela é muito grande e te dificulta de gerenciar. Então, o objetivo de simplificar é que, já que o nosso cérebro precisa economizar energia e tomar atitudes rápidas, a gente precisa fazer com que essas atitudes sejam atitudes funcionais. Porque se o nosso cérebro ficar tomando atitudes rápidas disfuncionais, a gente vai ter um problema ali no nosso fluxo de caixa, nas nossas finanças, o que vai impactar na nossa poupança, né? Poxa, gastei dinheiro porque não fechei a conta no banco, porque estou pagando fatura de cartão de crédito ali, porque naquela hora eu ia ter um desconto, então eu fui lá e fiz. Eu vejo isso acontecer bastante também com esses cartões de loja, né? Lojas diversas que hoje têm os seus próprios cartões. Você vai lá comprar, poxa, faz o cartão aqui agora e você tem X% de desconto. Então você vai lá e faz mais um cartão. Esses cartões geralmente não têm anuidade, né? Mas eles geram Sim, um passivo
Então você tem ali mais uma coisa para controlar. E aí a gente pode transferir isso também, essa questão de, quero deixar a minha vida mais fácil, então vou tomar atitudes que facilitem o meu dia a dia. E aí a gente pode falar um pouco aqui, Dani, de assinaturas diversas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para um outro conteúdo, e aí eu percebi que eu fui ver esse lance de assinatura, né? Existe assinatura, sem brincadeira, de meias coloridas. Nada contra, Claro. nada contra quem usa meias coloridas, mas começa a entender que não faz muito sentido. Então você tem assinatura de streaming, poxa, legal, mas você não precisa ter 5. E pagar cerca de R$ 25 em cada um, você já tem um custo alto aqui, né? Porque você tem 5 streamings e provavelmente você não tem tempo para ver os 5. Você não precisa ter também 5 aplicativos de música no seu celular, que vai aumentar o seu custo. De repente, você assina ali um clube de algo que você consome bastante, café, vinho, alguma coisa assim. De repente até faça sentido. A questão aqui não é entender o que é uma assinatura legal e o que não é uma assinatura legal. A questão aqui é entender o quanto aquilo vai ser benéfico para você. Então, se aquela assinatura faz sentido para você, mas eu fiz uma continha aqui. E se você for ter assinatura de tudo que existe por aí, vai brincando mais de R$ 500 de assinatura por mês. Então a gente quer facilitar alguns processos que, na verdade, eles dificultam. Eu vi a assinatura de tempero para comida também. Então, poxa, em que ponto que a gente facilita o processo ao ponto da gente não ser mais um ser humano? Por que eu não vou lá no mercado fazer a minha compra e escolher o meu tempero? Por que eu não vou num lugar que vende vinho, por exemplo, e escolher o meu vinho? Vou transformar tudo em assinatura e aí eu não faço mais nada. Sim. E aí, às vezes, eu começo a ter um excesso de coisas também, porque eu não tenho tempo de consumir na mesma velocidade que eu recebo, e aí, além de eu simplificar, de eu deixar mais complexo o meu orçamento, eu deixo mais complexo a minha vida também. Sim. Cláudia, assim, em algum momento a pessoa vai ter que realmente parar e fazer uma organização, um controle ali, até para ela simplificar e depois ela passar a olhar mensalmente, se for necessário, né? E para ela chegar nisso tudo que você está falando, né? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa e quando a gente faz um cálculo mental, você chega ali, não, mas meus gastos são esses, e você não olha os outros gastos que você tem que acabam ficando invisíveis. E essas assinaturas, isso acontece muito. Tá lá um pacote na internet, agora com esse boom de informações, de cursos, de assinaturas, né? Estão ali oferecendo. Então, a gente já paga um monte de assinatura, de coisas que a gente precisa, né? Por exemplo, eu pago aqui do Office, serviços que eu uso, né? Netflix, o YouTube, eu gosto bastante. Então, eu acho que a gente tem que olhar tudo que a gente paga, todas as assinaturas que a gente tem, de streaming, de tudo que você paga ali, né, de assinatura, e olhar o que realmente você consome, e se realmente faz sentido. Porque, assim, às vezes você não está consumindo, ou às vezes você está consumindo porque está pagando, mas aquilo está consumindo seu tempo para você fazer uma outra coisa. Então, vira um monte de excessos que são desnecessários, que complicam a vida, que tornam cada vez mais, a gente acaba, né, aquele monte de informação. Então, eu acho que a gente tem que, uma hora você tem que parar para conseguir organizar tudo. Eu já fiz alguns posts falando também dessa questão do se pagar primeiro por conta da poupança, porque todos esses excessos fazem com que a gente acabe, às vezes, deixando os objetivos para lá, né? Que, igual você falou, projeções para o futuro, aposentadoria, os nossos objetivos, eles estão para o futuro e sem parar para organizar e simplificar, a gente acaba deixando isso de lado. Se você tem dificuldade em se pagar primeiro, que seria o ideal, separar o valor para os seus objetivos, também colocar, às vezes, uma transferência automática, nem que seja ali na própria conta do banco, para depois você ir lá e passar para os seus investimentos. Isso também ajuda
a simplificar e facilitar com que você não esqueça, que você tenha ali também os seus objetivos além das suas despesas. Mas essas assinaturas, assim, com a internet, acaba ficando maior, né? Então, porque aí realmente é um Spotify, é um YouTube, é o Netflix, são outros pacotes. Por exemplo, o Spotify. Eu não uso, eu prefiro o YouTube. Mas eu tinha antes, até eu chegar à conclusão do que era melhor ali, do que realmente eu consumia, porque gente, assim, a gente não tem tempo para consumir tudo que oferece, né? Se você for analisar, não é possível. E você falou também das datas, eu achei muito interessante que eu atendi um casal que eles se perdiam muito por conta das datas, né? Cada um recebia numa data e as coisas que eles pagavam em conjunto acabava ficando muito perdida, porque um ficava com os do vencimento perto do pagamento, o outro também, e sempre tinha disparidade no valor que eles estavam guardando para os objetivos deles. E aí, quando a gente começou a analisar, ficou mais fácil assim, eles chegaram a essa conclusão, né, no planejamento, e realmente ficou mais fácil depois. Eles transferiam tudo para uma conta, né, o que eles dividiam, e aí eles pagavam. E aí passou a ficar mais fácil para eles controlarem as contas, tudo que era individual e o que era do casal, e aí eles passaram a não atrasar, né, mas os pagamentos, a não brigar por conta disso, porque aí um esquecia o pagamento que tinha que fazer, não, aí eles já faziam tudo junto, o que era do casal, e ficou mais fácil também. Só que a gente teve que parar para chegar nessa conclusão e achar uma solução que fosse mais fácil. Por isso que, assim, num primeiro momento, exige, sim, essa parada, que vai te gerar autoconhecimento também, para você começa a organizar suas finanças, você se conhece mais, e aí você consegue olhar o que você tem que simplificar ou não. E outra coisa, prioridades, né? Quando você tem uma renda, o ideal é que você gaste menos dessa renda para você guardar o que sobra. E aí, para isso, você tem que priorizar algumas coisas. Não tem jeito, né? Você vai ter que fazer escolhas, vai ter que ver o que é mais importante. Então, simplificando, você consegue ver isso, né? Você consegue ver o que realmente é mais prioritário, o que é realmente mais importante, o que realmente você consome, o que é legal você gastar de dinheiro ou não naquele momento, tem coisa que dá para esperar para mais para frente ou não. É só realmente simplificando e organizando que você consegue visualizar isso. Pelo menos é da forma que eu vejo, para mim e para os meus clientes. Eu concordo. A Adriana falou aqui também, ó, pequenos gastos somados geram um grande gasto no final. E isso é completamente verdade, porque quando a gente tem um gasto, 25, 30, 35, 45, a gente fala, o que são R$ 45 hoje, né? Com o preço das coisas do mercado, poxa, com R$ 45 você não compra nada, né? Em algumas situações. Em outras situações, você até compra, depende do que você vai comprar. Mas enfim, né? Qual que é a questão aqui? Se você passar um final de semana inteiro, 25 ali, 35 aqui, 50 ali, 60 ali, 70 ali, 10 ali, 20 ali, quando você fizer o balanço do seu final de semana lá no domingo à noite, você vai ver que esses não é nada somaram uma grande parte de dinheiro. A questão é que quando a gente começa a agregar custos na nossa vida financeira, a gente também olha desse jeito, desse não é nada. Então, se eu vou lá e tenho uma oferta de fazer um novo cartão, porque aquele novo cartão vai me trazer algum tipo de benefício, e eu só olho para o benefício, não olho para o custo, eu posso estar cometendo um erro. Eu posso estar acertando também, mas a questão é, não houve um pensamento crítico para tomar essa decisão. Eu simplesmente olhei para o benefício, não considerei o tipo de imposição que isso ia me trazer, se ia ser uma taxa, se aquele benefício se paga realmente, porque fala assim, poxa, por exemplo, o exemplo que você deu de cartão que dá desconto no seguro. Sim. Tá bom, que desconto que ele dá? Quanto que eu pago de anuidade? Será que essa anuidade justifica o desconto? Ou será que no final das contas o preço da anuidade é o preço do desconto e deu no mesmo?
ou no pior dos cenários, o preço da anuidade é mais alto que o preço do desconto. Sim. Essa conta, e ela fora o seu é tempo, essencial. né? Tem o custo do valor e o custo do seu tempo também, né? E é esse ponto que eu quero chegar, Dani, porque se a gente não para fazer isso no momento de tomar a decisão de adquirir uma assinatura, um cartão, abrir uma conta, ou espalhar nossos investimentos de forma Sim, é a parte muito dos investimentos. pulverizada, se você não concentrar, se você não tiver uma carteira eficiente, que às vezes leva em consideração poucos produtos, porque isso também pode ter uma repercussão na hora de você fazer o seu imposto de renda. Já vamos falar disso para não, né, misturar as coisas, mas o tempo que você não dedica antes de tomar a decisão do cartão de crédito, por exemplo, é o tempo que você vai ter que dedicar depois. Porque você vai precisar de tempo disponível, você vai precisar de paciência, você vai precisar de disposição para ir lá cancelar aquele cartão, porque não é fácil. Você liga para cancelar, existe ali uma retenção, a empresa quer que você continue com ela, então ela vai tomar alguma ação para você continuar. Você precisa de disponibilidade, você precisa de pulso firme para falar, não, eu não quero, eu vou sair. Então, a questão é, quando que eu quero usar esse tempo? Na hora de decidir ou na hora de sair? E se eu não quero usar esse tempo? Não, eu escolhi assim, eu não estou disposta a ir lá cancelar. Então, você está disposto a gastar dinheiro com isso e não guardar dinheiro para o seu futuro. De alguma maneira, se essa situação não for resolvida, você vai perder. Então, a ideia é que onde que a gente vai concentrar energia e esforço para facilitar o processo e para que depois você consiga pegar poucas horas do seu mês, eu não estou falando nem em dias, poucas horas do seu mês para fechar um balanço mensal, poucas horas do seu ano para fechar um balanço anual e entender se você atingiu os seus objetivos mensais e anuais. Então, é um gasto de energia que vale a pena. E aí tem a questão dos investimentos também, né, Dani? Quando a gente pulveriza demais, a gente não tem muito controle, a gente não tem ideia do que está acontecendo, a gente não consegue medir, e na hora de fazer o imposto de renda, como é que fica, Dani? Sim. Claro, assim, a lista de complexidades hoje em dia é muito grande, né? A gente vai ficando, né, dá saudade quando a gente era criança, porque a gente vai ficando mais velho e aí, né, tem aí o trabalho, tem projetos pessoais, tem que pagar seguro, né, tem, né, apartamento, filhos, pets, casamentos, chefes, jantares, tem um monte de coisa. E então, assim, vida social, vida pessoal, vida do trabalho, e se a gente realmente não simplifica coisas que são importantes, a gente acaba deixando para lá e a vida vai passando. E a questão dos investimentos, assim, que você falou do viés comportamental, né? A gente ouve muito, não, você tem que diversificar sua carteira, né? Você tem que ter aí vários investimentos, e aí tem gente que tá lá com 20, 40 ativos, que depois fica complicado para acompanhar. Né? Então, às vezes não é necessário tudo isso. Antigamente, claro, as pessoas associavam uma consultoria financeira a uma gestão de patrimônio. Hoje em dia não, tá? As pessoas já estão procurando. Mas assim, se você não vai ter alguém ali que vai realmente te ajudar a montar uma carteira eficiente, e aí você vai ter ali um monte de investimentos. Ações têm relatório, você tem que olhar se está tudo ok, se realmente tem que ter conhecimento para algumas coisas. Então, a gente, claro, tem que ver o perfil de risco, a capacidade financeira, o momento de vida, mas fora isso, a necessidade de tantos produtos de investimento em tantos lugares, em tantas corretoras. É claro que a gente tem que diversificar, sim, por conta de diversas, para a gente proteger, né, nosso patrimônio e também os nossos objetivos. Mas não tem necessidade de ser tanto que vai complicar e às vezes você vai se perder. E aí você vai começar também a acreditar em muita coisa, né? Não, olha, isso aqui está dando dinheiro, vamos colocar ali. Então, assim, eu acho que uma forma é você deixar também essa parte mais enxuta, dependendo dos objetivos que você tem. E conforme você vai tendo mais conhecimento e também uma ajuda, aí sim você pode ir diversificando um pouco mais. Mas, gente, é muita informação, né? Você vai olhar ali, FI, aquele monte de sigla, né?
que às vezes é até a mesma coisa e você nem sabe, né? Você não está nem sabendo na verdade, é a mesma coisa. Então, nessa parte de investimentos também, pelo menos eu acredito nisso para mim e para as pessoas. Quanto mais simples, é melhor de você acompanhar. E é isso. Ó, Dani, o Rodrigo Toda hora aparece aqui Caparrica, não sei. Ele tá te agradecendo por você compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu também te agradeço. Obrigada, Rodrigo. Toda hora fica aparecendo alguma mensagem aqui, eu acho que alguém está entrando. Eu vou olhando aqui, ó, mais um aqui, ó. Complexidade toma um tempo que o investidor comum não tem e gera perdas em ajustes. Verdade. Sim, porque Sim. JP, acho que é o Jaime, JP 2012. Ah, o Jaime. É o Jaime. E aí, uma outra coisa. O Jaime conhece muito bem. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui, Dani, é o seguinte: quando a gente fala de entender, né? A gente falou aqui de custo de vida, a gente falou de quantas coisas a gente tem que acabam sendo desnecessárias, o contexto precisa ser avaliado. Mas com a onda crescente de consumo que a gente tem hoje, a gente sabe que sim, a maioria das pessoas acaba consumindo. Eu consumo, você consome coisas que são desnecessárias e que a gente olha depois, né? Sim. A gente percebe depois. Mas o que a gente precisa desenvolver aqui? A capacidade de reconhecer o que foi desnecessário dentro do nosso contexto e a capacidade de pegar isso rápido, para você não ficar cometendo aquele erro num círculo vicioso. Outra coisa, tomar consciência. Entender no seu consumo o que de fato é essencial, e não digo essencial só tipo contas de consumo ou aluguel, financiamento, não, essencial para você ser quem você é. E você entender isso no seu consumo vai te ajudar também a alcançar o seu objetivo de longo prazo, como aposentadoria, porque para você calcular o patrimônio que você precisa para ter a renda que você quer na aposentadoria, você precisa partir de um ponto que é o seu consumo atual. Então, como você vive hoje, projetar vivendo dessa maneira para o futuro, mas eu quero mudar de vida, eu quero melhorar. Ok, mas você vai calcular isso de novo quando você melhorar. Enquanto você não melhorar, o seu padrão é esse padrão que você vai levar para uma projeção. Como que você vai projetar um orçamento que está cheio de complexidade que não está relacionado àquilo que você realmente busca na vida? Então, como é que eu vou projetar as assinaturas que a gente trouxe como exemplo? Como é que eu vou projetar um monte de assinatura aqui? Isso não faz parte, de fato, do meu consumo. Sim. O que é o meu consumo que me traz resultado, né? Inclusive, tem um vídeo lá no canal hoje falando disso, tá? Falando de consumo consciente, de como que a gente olha um pouco para isso, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala só de dinheiro, né, Dani? A gente fala de vida também, principalmente de vida. Essa parte do consumismo, assim, né, a gente é bombardeado mesmo com propaganda, né, enfim, marketing, e claro, a gente vai consumir, a gente precisa consumir, mas eu acho que quando a gente se torna consciente do que a gente consome e do que a gente quer para a nossa aposentadoria, para os nossos objetivos, e a gente tem que tomar consciência disso, que a gente está vivendo mais, as pessoas estão, a gente sempre fala disso lá nas Curico, né? A gente está vivendo mais, as pessoas estão tendo menos filhos, então a questão de simplificar tanto as finanças como a vida é muito importante. Isso não é para não consumir, não é isso. É para você ter uma vida longa e próspera com dinheiro, né? Que dure mais. E para você ter noção disso. E quando você tem consciência disso, para você também tem consciência disso para o outro. Né? Você entende mais o outro e você pode ajudar mais o outro. E só parando realmente para analisar isso e precisando de ajuda ou não, se você quiser parar você ou se você quiser procurar um profissional para organizar isso, é que você realmente vai conseguir tomar consciência, olhar o que é importante, olhar o que é essencial para você, como você falou, não é só despesas essenciais, mas o que é essencial para você se manter bem, feliz, o que você quer atingir,
né, nos seus objetivos, que sonhos que você quer realizar, só parando para você olhar tudo isso e fazer um acompanhamento, é que você consegue simplificar e com certeza melhorar a sua vida e das pessoas que estão em volta de você, porque o dinheiro, ele mexe muito com o nosso psicológico, né? Então, assim, qualquer problema que você passe na vida ali, qualquer imprevisto vai envolver dinheiro. Qualquer coisa que você queira vai envolver dinheiro. Então, você ter as coisas mais simples e conseguir ter ali a sua vida, né, todo o planejamento de uma forma holística adequada, com certeza vai fazer você ter um bem-estar financeiro para longo prazo. Ó, aqui, Dani, mais um comentário aqui, ó. Tiengo Planejamento. Denise, para os íntimos, Denise. Quando, quando você entende o que é importante para você, deixar de gastar aleatoriamente não é mais um sofrimento ou uma restrição, né? Ótima frase aí, Denise. Verdade. Obrigada para a gente É fechar a verdade. nossa live. E é verdade, né? Porque o dinheiro ele é uma ferramenta que deve ser direcionado para você ter aquilo que te satisfaz. É claro que a gente vive num mundo que você precisa ter dinheiro, né? Mas Sim, é a moeda de troca que a gente tem um hoje meio, né? para a gente alcançar as nossas necessidades, que vão desde as necessidades básicas até as necessidades que passam por outros valores que nós temos, e eles são muito pessoais, que não necessariamente são necessidades básicas. Mas o fato é, uma vez que a gente entende isso dentro da nossa personalidade, do contexto da nossa família e daquilo que a gente busca deixar no mundo, como legado, o que eu deixei. Quer dizer, eu compro algo para consumir e o que aquilo me traz? Qual valor meu aquele consumo atende? Claro, se for uma alimentação, é alimentação, todo mundo precisa, não é inquestionável, né? Não é o preço, é o valor, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, a mensagem que nós queremos deixar aqui é a seguinte: simplificar ajuda você a tomar decisões acertadas, porque a simplificação, ela vai precisar, quando você já tem uma estrutura complexa, ela vai precisar anteriormente de um pouco de disponibilidade de tempo e energia. Mas você Exatamente. vai estruturar decisões que são mais simples, claro, vai vir de um gasto de energia, mas decisões que são mais simples, que vão te levar por um caminho mais tranquilo e que te faça alcançar os seus objetivos. Como que a gente faz isso? Através de autoconhecimento, como a Dani bem trouxe aqui, entendendo qual é o nosso consumo, enfrentando aquilo que eu falar, putz, isso aqui eu não queria nem olhar, mas verdade, né? Acho que eu não preciso. E aí fazer uma readequação, né? Tempo e energia para você tirar tudo aquilo que está sobrando e depois um acompanhamento para você ver se aquilo foi efetivo, né? Para quem quiser baixar o nosso app, o app da Super Rico, tem uma ferramenta lá de controle de gastos e essa ferramenta ela vai te ajudar a você entender o quanto você gasta, a você entender o que é o seu padrão de consumo e a você projetar esse padrão de consumo para o futuro, para a sua aposentadoria e calcular qual é o valor que você precisa para alcançar esse objetivo. Além disso, você pode contatar os nossos planejadores aqui no Super Rico, pode falar com a Dani, que com certeza vai atender a todos muito bem, esclarecendo todas as dúvidas. Eu Tem me vários despeço por aqui também aqui, na live. tem vários aqui também, pode contatar todos. Me despeço por aqui, agradeço a todos que estão aqui, essa live vai ficar gravada, a gente vai colocar lá no perfil da Super Rico. Dani, obrigada por me acompanhar aqui hoje. Eu quero agradecer também. Muito obrigada por ter recebido o convite para participar. Eu queria também dar uma dica de um livro do Cerbasi, né, do Gustavo Cerbasi, que chama Riqueza da Vida Simples. Eu acho esse livro muito bom. E ele fala muito de simplificar também. Então, já que a nossa live é sobre isso, então fica aí como dica. E estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, pessoal.